Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao nosso simpósio de reabilitação em oncologia, nós vamos apresentar a mesa de atividade física na prevenção e tratamento do câncer. Dois avisos antes de a gente iniciar as apresentações. Se alguém tiver com dificuldade de acessar o QR Code para mandar as perguntas, se vocês abrirem, depois que abriu a página do QR Code, abrir pelo navegador, ali já aparece a página do Forms para enviar as perguntas, tá? E outra coisa, para o Comitê de Fisioterapia da Abrale, convida todos a nos seguir pelas páginas, pelas nossas redes, tá? No Instagram é @fisioabrale e no Facebook é Comitê de Fisioterapia Abrale. Então vamos começar com a apresentação da doutora Fabiana Baroni, que é médica mastologia, head do Centro de Referência de Mama do Hospital AC Camargo, doutora em Oncologia pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Academia Brasileira de Medicina e Reabilitação e da Academia Brasileira de Mastologia, autora do livro Uma Cesta de Cada Vez. A aula dela vai ser sobre atividade física como a nova quimioterapia, relação com o tratamento e sobrevida. Bom dia a todos. Antes de mais nada, muito obrigada à Abrale pelo convite, obrigada a todos que estão aqui, e não só de forma presencial, mas todos que também estão de forma remota, né? Então assistindo de forma online. Bom, já fui apresentada, e o nome da minha aula então é Atividade Física como uma nova quimioterapia, né? E a relação desse tratamento com a sobrevida. Eu amei o tema, porque eu de fato acredito que esse é o poder da atividade física nas pessoas. Então acho que é importante que a gente já comece dizendo algo que de fato acredita e que é realmente o motivo da apresentação. Bom, a gente sabe que o câncer certamente é a segunda, assim, tem toda a relevância, a gente está todos juntos contra o câncer por algum motivo, né? Então a gente tem, é a segunda causa de morte não só no Brasil como no mundo. Nós temos aí em torno de 19 milhões de novos casos por ano, em torno de 10 milhões de mortes por câncer. É certamente o maior limitador do aumento de expectativa de vida dos pacientes. A gente tem sempre um aumento, mas sempre esse aumento de expectativa de vida acaba impactando a questão do câncer, acaba impactando nesse aumento de sobrevida. E a gente tem uma expectativa de aumento de casos muito significativo. Então, para 2040, a gente tem uma estimativa, né, o que eram 19 milhões, a gente vai ter 28 milhões de novos casos, um aumento de mais de 40% de novos casos de câncer em 20 anos, tá bem? Então isso é extremamente importante. E por que será, né, que a gente está tendo tantos casos de câncer? E esse dado, que foi publicado essa semana pela ACR, né, agora de 2022, mostra muito bem isso. A gente está fazendo muita coisa que a gente devia evitar, né? Então a gente tem aqui um aumento de tabaco, de excesso de peso, de consumo de álcool, de exposição a raios ultravioletas, a uma dieta extremamente complexa, né? A gente tem aberto muito pacotinho e a gente tem descascado muito pouco, né? A gente tem tido infecções que a gente ainda não usa, né, da forma como deveria as vacinas. E, por último, mas não menos importante, a gente tem a questão da inatividade física cada vez mais importante. Por esse motivo, é algo que precisa ser falado, porque é algo que pode ser evitado, né? Então, será que é evitável? Se a gente conseguisse fazer prevenção primária, né? Ou seja, se a gente tivesse... eu sempre falo isso muito com os meus filhos e também abordo isso muito com as pacientes. Qual que é o nosso papel, né? Toda vez que a gente fala, doutora, o que eu posso fazer para reduzir o meu risco de ter câncer? E a gente tem sim esse poder, a gente tem como fazer algumas coisas. E essas coisas são, se a gente tiver se a gente tiver uma vida saudável, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, tiver um bom peso corporal, né? Ou seja, evitando a obesidade e prática de atividade física, a gente pode reduzir em até 50% o risco de desenvolvimento de câncer. Que medicamento faz isso? Bom, por que então que a gente tem atividade física como sendo extremamente relevante? Ela é importante em todas as fases do tratamento, ela protege contra o aparecimento de câncer, então ela faz parte dessa questão
da redução da incidência. Ela é importante para atenuar sintomas e efeitos adversos relacionados ao tamoxifeno. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, do poder que a gente tem da atividade física contra os efeitos colaterais, por exemplo, do tamoxifeno, que é o medicamento mais usado em câncer de mama hoje no mundo. Aumenta a sobrevida e também melhora a qualidade de vida daqueles pacientes sobreviventes ao câncer. Isso é fato. E houve algo que foi muito importante, né? Houve uma quebra de paradigma que foi espetacular. A gente tinha na última década aquela questão de você está com câncer, então você precisa descansar e evitar esforço físico. Mas hoje, os sobreviventes de câncer, eles são cada vez mais encorajados, né, a se manter fisicamente ativo durante o tratamento e depois também por toda a vida. Tá? E aqui eu trouxe para vocês, então, um pouquinho do que o poder, né, do poder que a atividade física tem em relação à redução de câncer e mortalidade. Então, todos esses em rosa aqui, né, mostram essa redução. Então, todos esses trabalhos mostram, olha a porcentagem, né, que a gente tem de risco, de redução de risco, quando a gente fala de câncer de mama e também quando a gente fala de câncer de intestino, tá? E é um ciclo, né? Então, assim, a gente tem, toda vez que a gente tem uma obesidade, sedentarismo, dietas industrializadas, isso tudo vai desregulando as vias metabólicas, desregulando a questão hormonal, vai aumentando toxina no organismo, que por sua vez aumenta o estado inflamatório crônico, tem agressão celular, vai causando mutação, e isso tudo é o ambiente propício para o aparecimento e para o desenvolvimento e para a manutenção e retorno do risco de câncer. Em relação ao sistema imunológico, a gente sabe que então a atividade física ela é fundamental porque ela faz algumas modulações extremamente importantes. Ela modula positivamente. Então, a pessoa que tiver, então a paciente que estiver fazendo uma atividade física, a pessoa que estiver fazendo uma atividade física, ela vai estar mais adaptada a reagir às mutações e vai permitir com que essas mutações ocorram cada vez menos. Eu costumo dizer para as pacientes de uma forma mais, né, mais lúdica, é aquela casa organizada onde você acha o que você precisa e que você consegue manter de forma mais adequada, né? Então, uma casa muito bagunçada, você não acha nada e a hora que você tiver que fazer um movimento para arrumar, você vai ter muito trabalho para fazer essa arrumação, tá? E age também naquelas células já mutadas para que elas sejam melhor controladas, diminuindo as chances de se proliferar. Isso é extremamente importante. Quando alguém me pergunta, doutora, mas a senhora acha que se eu cuidar do meu corpo adequadamente, eu posso ter esse poder, né, de repente não ter câncer, ou mesmo que eu tiver que seja mais para frente, com certeza, tá? Então eu tenho uma história familiar muito significativa e eu sempre pensei da seguinte forma, bom, se eu tenho muitos casos de câncer, então eu já nasci com um pezinho para o risco, então eu tenho que viver melhor do que a maioria das pessoas, eu tenho que comer melhor, eu tenho que fazer mais atividade física, eu tenho que ter uma vida mais saudável do que a maioria das pessoas para poder empurrar isso com a barriga, né, e tentar talvez nem ter câncer. Não deu certo? Deu certo, eu tive câncer só aos 45, talvez se eu não tivesse feito isso, eu tivesse tido câncer antes. Então eu realmente acredito que isso tem poder. Bom, e eu trouxe aqui um trabalho de um londrinense, fiquei super feliz, o Rafael, ele é um estudioso, ele faz muita pesquisa em atividade física, e eu trouxe aqui um artigo, então, que ele publicou com essa realidade, então, do exercício físico dentro do contexto brasileiro, tá? E ele mostra que existe impacto da atividade física em todas as fases do tratamento, né? Então, tanto no pré-tratamento, quanto durante o tratamento, quanto após o tratamento. Então, tudo isso tem fator. Então, por exemplo, aqui durante o tratamento, que era aquele momento onde as pessoas falavam, não, você tem que ficar quietinha, né? Você está fazendo quimioterapia, você não pode fazer atividade física, você está em tratamento, não pode fazer. Então, na verdade, ele diz o seguinte, olha, durante o tratamento, aumenta a força muscular, aumenta a massa muscular, reduz a ansiedade, atenua os sintomas depressivos e reduz fadiga. Essa fadiga, aquela fadiga que as pacientes oncológicas durante um tratamento têm muita. E se você entra nesse ciclo vicioso, você diminui essa liberação de toxinas do seu corpo, isso cada vez vai se tornando pior. A gente sabe que é uma roldana difícil de começar a rodar, mas quando ela começa a rodar, ela vai fluida e vai melhorando absurdamente todos os tratamentos, tá? Bom, mas aí a grande pergunta, né? Bom, mas e qual atividade física? Como fazer essa atividade física? Vou trazer um pouquinho
do que a gente tem na literatura, de uma forma muito, né, simples, aí, dando atenção aí aos negritos de cada slide. Então, esse trabalho mostrou como o exercício aeróbico e exercícios de resistência têm poder em realmente melhorar a massa óssea, fazer condicionamento físico e melhorar a atividade física em pacientes sobreviventes ao câncer e principalmente naquelas pacientes com sobrepeso e pacientes obesas, onde você já tem então um processo inflamatório mais evidente por conta desse sobrepeso. Então, essas pacientes, esse exercício aeróbico e exercício de resistência é fundamental. Nesse trabalho, eles randomizaram um trabalho de segmento curto, tá bem? Então, 3 meses só de follow-up, mas eles randomizaram 2 grupos. Um grupo, então, que fez exercícios moderados a vigorosos supervisionados e o outro apenas com aquele cuidado habitual. Então, você não sabe, na verdade, se está fazendo, se não está fazendo, você não tem nenhum tipo de controle. E, sim, foi visto uma melhora significativa na síndrome metabólica, na obesidade sarcopênica e biomarcadores. O primeiro trabalho que eu vi sobre isso foi presencial num congresso em San Antônio, e o que eles mostraram foi muito claro, né? Que a paciente que, quando você faz estudos muito grandes e às vezes você não tem condição de controlar se a paciente fez ou não o exercício, às vezes os resultados eles são aquelas coisas mornas que você fala assim, não parece que teve efeito. Só que quando você consegue controlar essas pessoas e você está vendo através desses reloginhos que contam passo, de questões realmente que você consegue checar o que foi feito, né? Você consegue uma clara evidência de que aquilo sim teve resultado, tá? Outra coisa então que a gente sempre se questiona, né? Mas e aquela pessoa que trabalha durante a semana e só consegue fazer exercício de final de semana? Será que vale a pena? Esse artigo também é bem recente, eu achei sensacional, um artigo do JAMA, e que mostra que sim, aqueles guerreiros do final de semana, né, também vale a pena. Qualquer coisa é melhor do que nada, tá? Então, realmente, essa concentração de um pouco mais de exercício em menos dia também tem significado para essas pacientes. Mas, doutora, a grande pergunta, né? A gente está aqui falando sobre com fisioterapia, então eu mastologista, que faço esvaziamento axilar nas pacientes, que fazem rádio e tal. Mas, doutora, não vai piorar meu linfedema? Eu trouxe essa resposta aqui para vocês. Não, tá? Treinamento de força não promove desenvolvimento de linfedema e nenhuma alteração no braço pelo fato de você estar fazendo essa atividade física. Então, não causa e não piora. Pronto, está resolvido. A gente deve estimular as nossas pacientes a fazer atividade física, porque não tem impacto negativo, né, para essas pacientes, tá bem? São outras causas que aumentam esse risco, principalmente, por exemplo, a obesidade, né? O treinamento de força também, né? Então, mas não pode fazer força. Então, doutora, qual exercício que eu posso fazer? Força não pode, né? Bom, treinamento de força também não promoveu desenvolvimento de linfedema, né? Então, olha quanto paradigma, quanta coisa que a gente conseguiu mostrar através de estudos, e esses estudos são todos estudos super recentes, né? Para mostrar realmente para as nossas pacientes que sim, elas podem se movimentar, elas devem se movimentar, devem sair da cadeira, tá? Bom, e como esses exercícios, né, eles podem ser feitos com uma intensidade suficiente para promover um ganho de força. Então, é claro, exercício supervisionado sempre, porque é óbvio que para você ter realmente um efeito melhor, a supervisão, ela é o que garante isso, né? Todo mundo durante a pandemia tentou fazer exercício em casa e viu como é difícil você não ter ninguém para corrigir o que você está fazendo de errado, não te dá, né? Assim, todo mundo, volta e meia, tinha alguém que falava assim, nossa, eu fiz uma coisa ontem, aí hoje eu estou morrendo de dor porque talvez tenha feito alguma coisa de errado. Então, sempre que você faz com supervisão, isso se torna melhor, tá bem? Bom, e tem mesmo benefício, né? E para quem? Será que só para a pessoa mais nova? Será que para a mulher mais madura? Bom, a evidência que a gente tem para benefício em câncer de mama, isso é muito legal de ser falado, porque toda vez que a gente fala de obesidade, tem sempre aquela questão assim, a obesidade ela aumenta mais o risco na pós-menopausa, mas na pré-menopausa não. Eu tenho o seguinte pensamento, todo mundo que tem um peso alterado antes de entrar na menopausa, a tendência é ter dificuldade cada vez maior de perder esse peso em excesso na pós-menopausa. Então, é uma continuidade. Talvez a gente ainda não conseguiu fazer nenhum manejo de trabalho científico, mas
Fato é esse. Agora, em atividade física, olha que legal, a gente consegue ver benefício nos dois grupos, então esse não tem discussão. Então a gente tem a paciente que está na pré-menopausa, a gente tem um benefício e até maior do que a paciente na pós-menopausa. Olha que legal isso, ou seja, né? Então, atividade física sempre, independente da idade das nossas pacientes. Quanto maior a quantidade de atividade física, menor o risco de câncer de mama. E nessa meta-análise, com 12 estudos de coorte em mulheres na pré-menopausa, a redução foi significativa em torno aí de 17% desse risco para mulheres que praticavam atividade física e principalmente em níveis mais elevados, tá bom? Então, quanto mais a gente conseguir estimular essa prática e uma prática mais, um pouco mais de impacto, isso acaba sendo melhor. Na pós-menopausa também, redução significativa, talvez um pouquinho menor do que na pré-menopausa, 11 estudos aí de coorte, mas também significativo. E aquilo que eu estava falando, mas e a paciente que nasceu com risco hereditário, Será que para essa paciente o que é mais importante não é o risco hereditário? Sim, a gente sabe que sim. Então, se a paciente nasceu com uma mutação de BRCA1, BRCA2, PALB, TP53, todos esses genes aumentam o risco. E é óbvio que a gente não vai conseguir segurar essa genética, blindar, na verdade. A questão é essa, a gente não vai conseguir blindar, mas sim, a gente consegue, então mesmo aquelas pacientes com história familiar positiva, principalmente nos genes de baixa penetrância, onde esse impacto, então, uma coisa mais essa atividade física faz sentido e tem valor. Como orientar isso? De uma forma extremamente individualizada, tá bom? Então, fracionar a atividade física de acordo com as limitações que essa paciente tem a cada fase desse tratamento, até 30 minutos ali de atividade física, ter cuidados locais, ou seja, a paciente acabou de fazer uma cirurgia, não é que ela vai ter que não fazer atividade física, Então, quando às vezes eu entro no quarto, a paciente está lá deitadinha e tal, eu falo assim, vamos lá, vamos caminhar. Eu operei a mama, não foram as pernas, você consegue andar, Então, assim, já estimular, já desde o pós-operatório imediato, para que a gente tenha essa atividade. E, claro, não pode ter dor, não pode ter nada que traga um grande desconforto, porque se aquilo trouxer um desconforto, se trouxer dor, se machucar, você vai cada vez mais desestimular a atividade física e não o contrário. A prevenção realmente da recorrência do câncer, ela existe em inúmeras frentes, então eu trouxe aqui algumas questões, Então, porque melhora a capacidade física, funcionalidade, qualidade de vida, regulariza sono, aumenta a imunidade, tem melhor controle de pressão arterial e diminui realmente, e em câncer de mama isso é muito importante, reduz a incidência de um retorno de doença, principalmente para as pacientes com tumores estrógeno e progesterona dependentes. Antes tarde do que nunca, Então é importante, quanto mais precoce se adquire o hábito, melhores são esses ajustes fisiológicos do organismo. Então foi aquilo que eu comentei com vocês, Então estimular já desde as crianças, nós que temos filhos, estimular que realmente não é só a escola que é importante, é a questão social, é a saúde também, essa saúde física, baseada naquele esporte que eles mais gostam de fazer, é extremamente importante, Criar um ambiente realmente interno mais saudável e íntegro, então é aquilo de organizar a casa, organizar esse microambiente para que as suas células estejam todas sempre organizadas e trabalhando num melhor ambiente. Isso vai blindar de ter câncer? Não vai, mas melhora bastante e a qualquer momento é possível começar, Então isso é extremamente importante, atividade física sempre. Eu trouxe aqui um trabalhinho que quem me apresentou para esse trabalho está aqui, assistindo a palestra, que foi a Tânia Toneser. A Tânia me mostrou esse trabalho e eu fiquei apaixonado por ele, eu não deixo de falar nunca. Que foi um trabalho que foi visto o seguinte, quando a gente tem aqueles pacientes fizeram um paralelo entre os astronautas e as mulheres em tratamento de câncer de mama. Quando a gente tinha os astronautas, antigamente vocês lembram, daquelas cenas de televisão que eles saíam carregados, eles tinham pouco tempo, eles não podiam ficar muito tempo nos voos, porque tinha muito desgaste físico e com o tempo isso foi melhorando. Por quê? E se fez então um paralelo que essas pacientes com câncer de mama, elas passam mais ou menos pelo mesmo processo que passam os astronautas. E aí se percebeu que existe uma queda, por mais que se trabalhe existe uma queda durante o voo, mas depois você consegue recuperar.
mas as mulheres se via que às vezes ela estava muito bem, ela reduzia demais a sua funcionalidade e tem paciente que nunca mais recupera, assim, era sempre muito difícil. Então, o que se aprendeu? Puxa, vamos fazer o que a gente tem feito com os astronautas, em vez de fazer só, né, no pré e no pós, e ele perder essa funcionalidade, vamos trabalhar o durante. Então, isso aqui é extremamente importante. Então, é atividade física nos astronautas e nas mulheres, pré-tratamento e durante o tratamento, que faz toda a diferença. Então, para finalizar, os benefícios gerais, né, que a gente tem na atividade física. Então, a gente tem uma demanda de respiração que é mais profunda, então oxigena melhor, né, estimula a circulação. A gente aumenta a transpiração, ou seja, tudo que a gente tem de produtos que precisam ser jogados para fora, isso vai ser feito. A gente tem a gente reforça, né, realmente essa atividade muscular, que é extremamente importante. Os pacientes com câncer de mama têm uma perda de massa óssea e muscular muito significativa. E a gente melhora a autoconfiança e a autoestima, porque todo mundo se gosta fazendo exercício. É muito gostoso isso. Você não consegue falar coisas ruins quando você está fazendo atividade física. Então, o ideal seria que a gente usasse a prescrição, né? Então, que a gente estimulasse as nossas pacientes, orientação aos pacientes, só que na realidade é sempre difícil e essa monitorização é sempre muito complicada. E tinha uma frase da minha avó: se todos gostassem do branco, o que seria do amarelo? Não são todas as pacientes que gostam da atividade física, tá? E falta financiamento. Essa frase aqui, já estou terminando, né? Mostra o seguinte, né? Que existe uma dúvida, né? Será que a indústria farmacêutica apoiaria alguma coisa, né? Quer dizer, não há dúvida que uma indústria farmacêutica apoiaria ações, né, ou medicamentos que reduzissem 50% o risco de câncer. Mas quem que vai apoiar isso que não seja a indústria farmacêutica? Será que a Nike? Será que a gente pode falar com a Nike para patrocinar tênis e moletom, né? Será que a gente consegue fazer isso tudo assim? Eu tô nessa. Se alguém quiser me apoiar, vem comigo, tá? A gente precisa estimular as crianças, a gente precisa fazer campanhas, a gente precisa mostrar também, através do nosso próprio exemplo, que isso é possível, né? Que isso deve ser feito, tá bem? E eu queria fazer um agradecimento especial aqui para a Cris. Cris, levanta aí. É rapidão, porque está terminando o tempo. A Cris, só para vocês conhecerem, a minha fisioterapeuta, que trabalhou comigo durante toda a minha reabilitação, né, depois do tratamento do câncer de mama. E ela fazia inicialmente massagem, porque eu morria de dor. Tinha muitas dores, muitas dores, muitas dores. Chegou um dia, ela falou: chega, acabou, deu, não quero mais. A gente não vai mais tratar o sintoma, a gente vai tratar a causa, mocinha. Levanta aí e nós vamos fazer fortalecimento. E é assim que a gente está fazendo e eu estou indo muito bem. Tá? E queria agradecer a Carol também, que me ajudou na produção da aula. Muito obrigada. Quem não se emocionou com esse final, como é gostoso escutar isso. Agora eu vou convidar o Dr. Jonatas Silva para falar sobre avaliação e tratamento não farmacológico da fadiga oncológica. O Dr. Jonatas, ele é supervisor de fisioterapia da Unimed Ribeirão Preto, mestre especialista em fisioterapia e oncologia pelo Hospital do Amor de Barretos, coordenador do curso de pós-graduação de fisioterapia hospitalar da FACISB. Bom, obrigado. Responsabilidade de falar agora depois dessa palestra, né? Mas vamos lá. Vou falar um pouquinho então sobre avaliação e tratamento não farmacológico da fadiga oncológica, né? E é legal a gente começar contextualizando, né? Sabemos que atualmente o número de sobreviventes de câncer, de pacientes sobreviventes de câncer, tem aumentado. Isso devido aos avanços na triagem do câncer, a detecção precoce, ao rastreamento, as estratégias, né, de tratamento e também da toxicidade desse tratamento. E com isso, né, sequelas físicas e psicológicas vêm acontecendo cada vez mais com os nossos pacientes. Dentre elas, a gente pode listar aí a depressão, os distúrbios de ansiedade, síndrome de estresse pós-traumático, entre as próprias sequelas físicas, como problemas musculoesqueléticos, diminuição de atividades, né, físicas, disfunção sexual e a tão famosa fadiga. Quando a gente fala de fadiga, né, e define, né, a gente sabe que a fadiga é um sentimento persistente e subjetivo
de cansaço relacionado ao câncer ou ao tratamento oncológico, que interfere diretamente com o funcionamento usual do paciente, né? A fadiga ela é tão comum que pode afetar de 80% a 93% de pacientes com câncer, tá? E quando a gente fala da fadiga do paciente oncológico, ela tem um grande diferencial, que ela não tende a aliviar ao repouso ou ao sono, tá? Ela persiste. E aí, com isso, né, a gente tem um preditor aí de diminuição de satisfação pessoal, de qualidade de vida e aumento da mortalidade desse paciente. É interessante sempre falar que não somente, né, o câncer, mas o tratamento como um todo, está ouvindo? Tá. O tratamento como um todo, ele interferir no ocasionamento da fadiga, né? E aí, todo tipo de tratamento aqui, eu trago a quimioterapia, a rádio, a própria cirurgia, depender do contexto, da complexidade cirúrgica, e o transplante de células-tronco, né? Em especial, trago aí a quimioterapia, né? Porque dentre as sequelas do paciente que faz a quimioterapia, eu posso esperar a fadiga, tanto ali na toxicidade precoce, a imediata, a médio prazo e também a tardia, né? Lembrando que isso tudo vai ser dose dependente e essa sequela ela pode... Baixei. Melhorou? Ótimo. Ela pode, dessa forma, ser ocasionada aí a depender da dose de quimioterapia que o paciente recebe, né? Lembrando que existem outros fatores que contribuem para o aparecimento da fadiga, como a miopatia, a inflamação, a presença de sarcopenia, o próprio tempo de institucionalização, tempo de hospitalização, e também relacionado à medicação, como os corticoides, e também a inatividade, que, como eu disse, é um fator preditivo para a diminuição da qualidade de vida e da sobrevida do paciente, tá? Quando a gente fala do diagnóstico de fadiga, hoje a gente sabe que existem escalas subjetivas, né, as quais vão me dar, né, esse empoderamento para poder fazer o manejo da fadiga do paciente oncológico, né? No Brasil, tivemos 7 escalas validadas. Dentre essas 7 escalas validadas, a gente tem, por exemplo, o ESAS, que é uma escala muito genérica e não permite aprofundar nesse sintoma específico que é a fadiga. Dessa forma, né, a gente tem aí 2 ferramentas que também são subjetivas e que vêm para realmente caracterizar essa fadiga para que a gente possa tratar essa fadiga do paciente oncológico, que é o pictograma da fadiga, tá? E também a escala de Piper. Ambas são escalas, né, com dimensões diferentes. O pictograma ele vai avaliar a intensidade e impacto da fadiga, tá? Através de 2 itens que nós vamos questionar os nossos pacientes. E a escala de Piper, ela já é um pouco maior, ela tem 27 itens a serem avaliados, mas ela avalia o paciente no seu espectro multidimensional, né? Então ele avalia comportamento, a dimensão afetiva, sensorial, cognitiva e também de humor. É muito importante caracterizar o estado da fadiga no primeiro contato com o paciente, né? Através de qualquer uma das ferramentas, observar a evolução do sintoma, porque o sintoma ele pode se agravar à medida com que o paciente ele recebe mais dose quimioterápica ou radioterapia, enfim, qualquer outro tipo de tratamento, né? Selecionar as intervenções mais adequadas conforme a manifestação multidimensional da fadiga e analisar se a estratégia de prevenção e tratamento estão sendo efetivas, até para a gente poder ter um sucesso na terapêutica, né? É importante que a gente tenha a periodização da avaliação da fadiga, né? Então, após feito o diagnóstico da fadiga através de uma das escalas, a avaliação deve ser periódica, a depender da sua magnitude e a depender da evolução do que você trata o seu paciente também, tá? Registre planejamento sempre, até para a gente guiar, né, essa terapêutica, e sempre listar causas,
presença e a intensidade da fadiga, fatores que amenizam, fatores que deixam esse sintoma mais intenso, tá? Eu preciso também, na avaliação, identificar os fatores relacionados, né? Como, por exemplo, alterações do padrão de sono. A gente sabe que o ciclo circadiano ele é essencial, né? E a gente tem que seguir ele com o nosso paciente oncológico para a gente evitar condições como estas. Avaliação do estado nutricional, de hidratação. Além disso, conhecimento de comorbidades, como depressão, hipertensão, insuficiência renal, hepática, tudo isso vai influenciar na condição física e psicológica do paciente, tá? Medicamentos concomitantes de uso e até exames laboratoriais que podem influenciar diretamente no quadro de fadiga. Muito importante que a gente sempre tem um ponto de gatilho, e aí vem o questionário que geralmente guia, né? Primeiro, você se sente cansado? Se sim, esse cansaço melhora quando você descansa ou dorme, e aí pode ser sim ou não. Na maioria das vezes, o não ele é mais presente. E esse cansaço te impede de fazer o que você costuma fazer? Se sim, a gente tem esse ponto de gatilho para a gente aplicar as escalas, porque esse paciente possivelmente aí está com a fadiga. E aí a gente pode graduar numa escala de 0 a 10, né, todo esse sintoma. Esse é o pictograma da fadiga, no qual vai avaliar então a intensidade e impacto. Então, 2 questionamentos básicos: quanto cansado você se sentiu na última semana, tá? E qual a sensação de cansaço te impede de fazer o que você quer fazer. A primeira, a gente avalia a intensidade, e a segunda, a gente avalia o impacto da fadiga na qualidade de vida do paciente. Essa é a escala de Piper, eu trouxe para exemplificar, e aí é uma escala que o paciente ele gradua de 0 a 10, onde 0 ele não possui, né, está normal, e 10 é o máximo sintoma de fadiga diante dos questionamentos que você faz. Como, por exemplo, o primeiro, quanto estresse, a fadiga você sente agora? E assim vai nos 27 questionamentos. Uma vez diagnosticado, mãos à obra, então, a gente precisa tratar, e eu vou falar do tratamento não farmacológico, e é preciso lembrar sempre que a fadiga ela é multidimensional, estando então associados não só a fatores físicos, mas também a toda a fisiologia e fatores psicossociais. Então, manejo do sono é uma estratégia que a gente precisa questionar, identificar e tratar, tá? Nutrição adequada, intervenções psicossociais, comportamentais, práticas meditativas e espirituais, a arte-terapia como uma forma lúdica de trazer, né, a atividade, a massoterapia, a acupuntura e a acupressão, né? E para isso eu preciso sempre de uma equipe interdisciplinar ligada aí para conseguirmos fazer esse manejo de forma mais adequada. É descrito a conservação de energia, que é indicada para pacientes com fadiga mais intensa, né? Então, nesse caso, eu preciso evitar as atividades que consumam, né, essa reserva energética do paciente. Entretanto, não é para deixar o paciente de repouso, né? Eu só vou substituir situações que consumam mais energia de uma forma que facilite as atividades de vida diária dele. Como, por exemplo, o banho que ele faz de pé por um tempo mais prolongado. Se ele demora muito tempo, eu posso fazer com ele sentado, mas sempre tirá-lo do leito, tomar banho no banheiro, no chuveiro e tudo mais. E aí existem, né, quando a gente fala de fadiga, o exercício físico, lógico, como uma das ferramentas principais, mas quando a gente emprega exercício físico, eu tenho que sempre graduar a intensidade, carga e duração. Lembrando que o exercício físico que trata a fadiga pode ser o mesmo que pode fadigá-lo mais, tá? Então, existe esse estudo, né, que foi feito lá em 2007, lá atrás, com 34 pacientes com câncer avançado, e foi empregado exercícios aeróbicos, né, e percebeu-se aí a redução da fadiga física, com aumento da energia, estimulação do apetite, melhora da qualidade de vida e também benefícios relacionados ao estado psicológico, tá? Existe também esse estudo, foi um estudo controlado, randomizado, multicêntrico, com 147 pacientes, que dividiu em 3 grupos esses 147 pacientes, no qual o primeiro grupo era submetido a treinamento físico,
TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental com um psicólogo, e aliás, o primeiro, treinamento físico mais o TCC, o segundo, treinamento físico, e o terceiro, controle, tá? E aí, como treinamento físico, eles fizeram 2 horas de treinamento individual e esportes coletivos 2 vezes por semana. O resultado, né, que o treinamento físico combinado com a TCC e o treinamento físico sozinho tiveram efeitos significativos e benéficos sobre a fadiga em comparação com nenhuma intervenção, né? E aí vem para ratificar o que a doutora falou anteriormente. Mas como mais atual, a gente tem essa revisão sistemática, né, com análise de meta-regressão de estudos randomizados, no qual envolveu 42 estudos, envolvendo 3.816 participantes, tá? No qual assegurou que o exercício é seguro, reduz a fadiga e aumenta a resistência em sobreviventes com câncer. Os resultados apoiam a recomendação da prescrição de exercícios aeróbicos de intensidade moderada para reduzir a fadiga e melhorar a atividade em pessoas com câncer, tá? Beleza. E o que seriam os exercícios de intensidade moderada, né? Seriam atividades que consomem de 3 a 5,9 METs, né? E aí, quando a gente traz a intensidade de atividades, a gente tem jogar vôlei, jardinagem, hidroginástica, pedalar. Só que isso, logicamente, precisa ser mensurado, né, junto ao nosso paciente oncológico. Lembrando que, de acordo com o guideline de atividade física, os adultos precisam de 150 minutos de atividade aeróbica moderada e vigorosa por semana, né, com fortalecimento muscular, em 2 dias da semana para se manterem saudáveis. Então, daí, talvez seria realmente até um suporte para a gente guiar a nossa terapêutica. Quando a gente fala da prescrição, então, aeróbicos e resistidos, 3 a 5 vezes, pelo menos 20 minutos, utilizando sempre uma escala no qual ele vai me dar essa percepção de intensidade, como a Borg, como a Carbone, tá? E lembrando sempre que atividades aeróbicas eu vou ter ganho de atividades funcionais, capacidades funcionais como um todo, né? Lembrando que quando a gente fala de exercício, ele também pode levá-lo à fadiga. Então eu preciso saber graduar e ter a ferramenta em mãos para o paciente me conduza também em relação à intensidade dessa atividade, tá? Tem, né, essa possibilidade da gente utilizar, por exemplo, recurso como a ventilação não invasiva, né, durante o exercício, né, e também posterior à sessão, a fim até de diminuir a VO2. Lembrando que para a eficácia é necessária a progressão de carga, frequência e intensidade, até porque o músculo ele se adapta facilmente e ele precisa de volume para ter efeito. Então, com uma ferramenta só eu posso, por exemplo, ter várias formas de fazer essa variação de exercícios, né, para melhor percepção também do paciente em relação à terapêutica. E existem vários exemplos que a gente pode, né, guiar aí nessa condução da fadiga do paciente oncológico. É importante a gente falar do treino de força muscular, né, porque a gente precisa ganhar força com esse paciente também. Lembrando que é sempre importante a gente entender e caracterizar o que é força, o que é resistência muscular, que o paciente, uma vez apresentando fadiga, eu vou trabalhar a resistência inicialmente para depois evoluir para o ganho de força, tá? E sempre calcular essa resistência máxima que o fisioterapeuta ele vai saber conduzir perfeitamente. Para ganho aí de resistência, eu trabalho com uma carga de 40% a 60% dessa resistência máxima, né? E evoluindo, eu posso chegar de 60% a 80% dessa resistência máxima para o ganho de força muscular, né? Lembrando que para a resistência eu trabalho menor número de séries e maior número de repetições, até para não levar o paciente à fadiga, então eu quero ganhar, né? E quando eu falo de força muscular, eu faço o inverso, no qual eu submeto o paciente a maior número de séries e menor número de repetições, perdão. Bom, por fim, existe, né, esse mapa conceitual da fadiga relacionada ao paciente com câncer,
que eu acho que resume basicamente tudo o que eu contextualizei aqui, né? Quando a gente fala do tratamento não farmacológico do paciente, da fadiga do paciente oncológico, né? A gente tem como as principais escalas de Piper, que é multidimensional, e o pictograma da fadiga, né, como principais ferramentas aí para serem utilizadas. A gente tem uma série de consequências que a fadiga pode levar ao meu paciente, e por isso eu preciso trabalhar força muscular, capacidade funcional, diante do que a gente tem por evidência, até porque a gente sabe que a fadiga, ela altera, ela compromete a qualidade de vida e também a sobrevida do nosso paciente oncológico. E é isso, pessoal. Obrigado. Jonatas, fica tranquilo que você manteve o nível da nossa mesa, né? Foi muito gostoso assistir sua aula. E agora, para finalizar nossa mesa, eu vou convidar a doutora Nádia Gomes. Ela é mestranda em movimento humano pela Universidade Evangélica de Goiás, especializada em oncologia pelo AC Camargo Cancer Center e fisioterapeuta da clínica Prace e do projeto Canomama. Ela vai falar sobre os benefícios da atividade física no câncer de mama e vai apresentar o projeto Canomama para a gente. Olá, bom dia. Vocês estão me escutando? Tá. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final. Ai, peraí. Tá. Senão eu vou pro microfone porque eu me movimento um pouco a mais, mas vou ficar quietinha aqui. Vocês ficaram até o final. Eu acho que vai ser bem interessante porque agora eu vou trazer tudo que eles falaram para uma prática e uma outra versão de como a fisioterapia pode estar atuando nessa questão de exercício físico, de atividade física. A gente atua numa UTI, a gente atua na clínica, a gente atua em domicílio e a gente também atua na área desportiva, tá bom? Então, eu sou mestranda e uma das minhas áreas de pesquisa é na oncodesportiva. Eu acho que esse termo não existe, mas a gente está começando a falar agora, né, no novo termo. E, gente, agradecer rapidinho ao convite, tá bom, das meninas, por estar aqui falando sobre esse projeto, que é muito importante e vocês vão ver que é muito maravilhoso também. Então, gente, só lembrando, né, o câncer de mama é o câncer mais incidente na nossa população feminina no Brasil e em vários estados, no meu, em Brasília, também é. A gente sabe sobre o tratamento, que ele pode ser um tratamento mais simples ou um tratamento mais agressivo, vai depender do estadiamento, mas a gente espera sempre que a nossa paciente tenha alterações funcionais. E dentro dos recursos que a gente trabalha, que a gente reabilita, o exercício físico e a atividade física também, né, faz parte desse processo de reabilitação, desde durante o tratamento, como o processo final dessa socialização, né? Um dos objetivos da fisioterapia é a gente reintegrar esse indivíduo na sociedade, e o esporte faz isso. Só lembrando, gente, existe uma nomenclatura, tá bom, entre exercício físico e atividade física, que às vezes a gente confunde. O exercício físico, então, é um exercício que tem uma quantidade adequada, tem uma carga, tem uma orientação e até um objetivo para que seja realizado ele. Já uma atividade física é o gasto de energia. Caminhar é uma atividade física, limpar a casa é uma atividade física, praticar um esporte é uma atividade física, exercício físico também é uma atividade física. Porque na prática, muitas pacientes chegam para a gente falando, doutora, mas eu caminho 2 vezes por semana. Ótimo, isso é excelente, mas a gente pode adicionar mais coisas aí. A gente não pode adicionar um exercício físico ali, uma carga, um objetivo, né, durante esse processo de reabilitação? Podemos sim. E aí eu trouxe um pouquinho do que se tem, gente, quase não se tem material dentro do esporte na oncologia. Eu tentei fazer uma meta-análise, mas nós não temos artigo suficiente para fazer uma meta-análise dentro do esporte nos nossos pacientes oncológicos. Ainda não. Então, a primeira coisa, a yoga e o câncer de mama. Então, isso é uma revisão sistemática que mostra que a yoga consegue diminuir alguns efeitos colaterais, como a fadiga, os distúrbios do sono, que o tratamento, né, oncológico pode causar.
Então, a yoga é muito bem-vinda na nossa população. Além disso, o futebol e o câncer de mama. Então, se a nossa paciente chega para a gente falando que quer voltar a jogar futebol ou quer fazer algum esporte diferente, jogar futebol, por que não? A gente já tem comprovação científica que pode. Olha que legal. E o objetivo desse estudo foi ver em relação à função do braço e a questão do linfedema, porque é um dos maiores medos, né, da nossa população é o linfedema. Então, eles fizeram um acompanhamento de um treino de 52 semanas de exercício 2 vezes por semana. 15 minutos de aquecimento, 15 minutos de exercícios didáticos de futebol e 7 minutos de jogo, durante 52 semanas. E eles avaliaram a questão da perimetria e a função do membro. Porque, olha, elas estão trabalhando a perna, mas será que isso pode ter alguma alteração no aumento desse volume do membro? E o que o estudo mostra é que não teve alteração significativa, tá bom? A gente sabe que quando a gente pratica um exercício físico, a gente tem um aumento da circulação, e dependendo do que a gente está praticando, né, se for específico de membro superior, a gente tem um volume até às vezes de 30% de líquido naquela região, mas dentro do futebol se demonstrou que é um esporte que é seguro à nossa população. Então, se a nossa paciente chega falando que quer jogar futebol, sim, a orientação é o quê? Gente, não caia em cima do braço, né? Cuidado com as lesões, mas o futebol é bem-vindo sim. Opa! E o Dragon Boat, que eu vou falar sobre o projeto do Canomama. O Dragon Boat é uma embarcação chinesa, é um tipo de remada, a gente tem vários tipos de remadas, como o caiaque, como a canoa havaiana, como o remo olímpico, e também temos o Dragon Boat. E foi bem interessante que esse artigo fala já da função cardíaca, fração de ejeção. A gente sabe que alguns quimioterápicos, a longo prazo, a porcentagem de ser agudo é difícil, mas a longo prazo podem causar insuficiência cardíaca na nossa população, ainda mais se for somada com alguns imunoterápicos. Tá? Então, como é que a gente pode prevenir essas alterações? Com o esporte. E esse estudo, eles avaliaram um grupo de mulheres que apresentavam uma fração de ejeção alterada, que remaram Dragon Boat durante 4 anos, e uma outra população de mulheres que não foram diagnosticadas com câncer de mama, mas que também remavam. No final dos 4 anos, o que eles perceberam é que as mulheres sobreviventes do câncer de mama tinham a mesma fração de ejeção do que as mulheres que não tinham histórico de câncer e que também praticavam o esporte. Então, mostrou que o esporte talvez tenha ajudado, né, a reverter esse quadro e também a prevenir durante esse processo de 4 anos. Nós temos estudos, mas eu não trouxe para aqui, também do Dragon Boat no linfedema, porque na nossa prática, esse é o medo da paciente. Doutora, mas eu vou poder remar, e o linfedema? E a gente tem um estudo muito pequeno mostrando que remar também previne o linfedema. Então, se a gente poder indicar de forma correta, é mais um recurso para as nossas mulheres. Além do Dragon Boat, do futebol e da yoga, a gente tem estudos dentro da maratona e dentro do Tai Chi Chuan. A gente não tem mais estudos dentro dos outros esportes, então a gente precisa pesquisar para mostrar que o que a gente orienta, o que a gente faz, é seguro para a nossa população. Eu falo isso muito em sala de aula, né? Eu falo, os nossos pacientes oncológicos podem praticar esporte? Aí todo mundo fala, sim! Aí eu pergunto, mas quantos pacientes oncológicos vocês conhecem que praticam esporte? Todo mundo fica em silêncio, porque ainda não é a nossa realidade. A gente vê mais um treino funcional, um pilates, uma academia, mas é difícil você ver alguém jogando bola, jogando tênis, né, remando e nadando. E essas mulheres podem sim praticar algum exercício físico, algum esporte. Então, vou falar um pouco do projeto do Canomama. Aqui são as nossas mulheres, em cima na Itália, competindo, e atualmente uma parte do nosso grupo. E eu sempre brinco, gente, não dá para ver direitinho. Essa aqui é a nossa capitã. Vocês conseguem ver o deltoide dessa mulher? É a meta de todas terem um deltoide como o da Larissa. É uma paciente sobrevivente de câncer de mama, mastectomizada bilateralmente, que fez químio, rádio e bloqueio hormonal. Então, esse é o
a meta, o objetivo, que todas fiquem desse jeito. Então, uma história rápida. Don Mackenzie é um médico, tá, que estuda questão desportiva no Canadá, na Universidade de Vancouver. E a gente sabe que na Europa e nos Estados Unidos o esporte ele se insere muito, né? Ele faz parte, né, das universidades. Lá tinha um Dragon Boat e ele começou a colocar mulheres sobreviventes de câncer de mama para remar, porque algumas estavam relatando essa dificuldade de poder se movimentar, né? E algumas até a saudade de praticar algum esporte. E ele começou a ver que isso dava certo, que trazia benefícios e não malefícios a essa população. Eles fundaram uma ONG e começaram a incentivar o resto do mundo a terem projetos como os deles. Em 2015, tá bom? Um atleta em Brasília, eu sou de Brasília, recebeu a proposta de receber esse projeto. E ele achou fantástico. Mas o Bose falou essa seguinte frase: do esporte eu conheço, mas não conheço da doença. E agora? Agora eu vou convidar algumas pessoas que conhecem da doença. Eu fui uma das profissionais convidadas. E aí eu fiz a pergunta inversa do Bose. Eu falei, da doença eu entendo, mas de remar, nada. E aí eu comecei a remar com essas mulheres, para eu entender como é a questão biomecânica, cinética do esporte, para a gente começar a avaliar e trazer segurança dentro do nosso projeto. Esse daqui foi o nosso primeiro time. Então a gente tinha um educador físico, uma fisioterapeuta, a nutricionista e o atleta. E o nosso primeiro time piloto. E hoje em dia, gente, nós somos 23 times no Brasil, tá bom? Infelizmente, a gente ainda não tem uma equipe para poder cuidar dessas mulheres, mas o ano que vem a gente vai começar a dar mais assistência a essa população, desses 23 times, para que a gente deixe todos esses projetos seguros como é o nosso projeto. Então, qual é a proposta do Canomama, gente? Constituir, né, um time de mulheres remadores e sobreviventes do câncer de mama, tirar elas dessa relação de hospital e clínica, trazer esse processo de reabilitação final de uma forma mais lúdica. O Canomama é um projeto, né, um esporte coletivo, gente. O esporte coletivo ele é muito diferente do esporte individual. Então, ali é um lugar de cura. Ali é onde todas as mulheres, né, podem dividir, na verdade, as suas experiências. Uma ajuda a outra. Quem rema mais forte vai ajudar quem rema mais fraco. Quem rema ainda sem uma sincronia vai ficar um pouquinho mais atrás, mas ela está ali remando. Quem não consegue remar, que vou dar um exemplo, também pode entrar ali e continuar o balanço da embarcação, da canoa. E todas nós juntas, né, a gente faz um único movimento. A gente sempre fala, é uma única respiração e um único coração batendo. Então, o projeto do Canomama é um ambiente onde a gente finaliza esse processo de reabilitação e o processo de cura emocional, psicológica também. Além de mostrar que existe vida após o tratamento oncológico. Então, como o projeto é realizado, a gente, por meio de campanhas, hoje em dia a gente tem o Instagram, como eu sou fisioterapeuta oncológica, eu falo muito do projeto para as minhas pacientes, uma fala para a outra, então a gente vai, né, falando cada vez mais sobre esse projeto, e aí elas vão lá conhecer primeiro o projeto, podem até tentar entrar no barco, tentar remar uma vez. Teve interesse? Volta para mim, porque eu vou avaliar para ver se elas têm condições naquele momento para praticar o esporte. E aí eu preciso fazer as avaliações das amplitudes de movimento, existem as amplitudes de movimentos corretas para elas poderem remar, tanto de braço, quanto de tronco, quanto de perna, porque todo mundo acha que a gente rema só com o braço. E de verdade, mesmo a Larissa tendo aquele deltoide, não dá para remar só com deltoide. A gente usa grupos musculares maiores, tá bom? Como tronco, glúteo e isquios tibiais. Elas precisam ter um pouco de força, porque a gente rema com a resistência da água. Então tem que ter uma força para não causar uma lesão. A outra coisa
neste momento, elas não podem estar fazendo quimioterapia ou radioterapia por conta do sol, gente. O nosso projeto acontece toda terça e quinta, das 9 às 11 da manhã e das 7 às 8 no sábado. Então, é sol. A gente sabe que tem alguns quimioterápicos que têm fotossensibilidade e quando você está fazendo radioterapia, você também não pode ficar exposto a esse tempo no sol, tá bom? Então, eu sempre explico isso para elas. Às vezes, você não pode entrar naquele momento pela sua segurança, mas vai ter um momento correto de você entrar e participar do projeto. A gente avalia as questões de metástases, tá bom? Se aquilo vai trazer segurança ou não. A gente tem uma paciente com metástase pulmonar que rema com a gente e a gente já teve pacientes com pequenos focos de metástase óssea também, mas isso tudo precisa ser avaliado para ver se é seguro remar. Depois que passa por mim, que está tudo ok, aí é a parte mais legal, que é a parte de remar, tá bom? Então, tem um aquecimento. Elas sempre fazem esse aquecimento, gente. Faça chuva, não sei se dá para ver aqui, ou faça muito sol. Elas fazem esse aquecimento, que é a Larissa que puxa, mas lembrando que a gente precisa avaliar e entender cada mulher. Então, tem mulheres que não pode correr porque tem uma artrose no tornozelo, né? Outra tem que tomar cuidado com o agachamento porque tem uma pouca amplitude. Então, assim, eu como fisioterapeuta, eu tenho que saber da história de todas as mulheres e entender que algumas precisam ter alguns cuidados a mais ou não. Então, sempre que possível, eu estou lá no projeto com elas. Depois do aquecimento, a gente tem um momento de treinamento, principalmente porque a gente está com uma embarcação nova. E é a técnica também que vai fazer com que essas pacientes não se lesionam, tá? Então, a gente faz um treinamento de técnica fora d'água para elas entenderem o que é remar, qual é a movimentação da remada, para depois a gente ir para a água. Tá? Como eu falei, o Dragon Boat, que é esse barco, né, que o projeto inicial começou com esse barco, é um barco que elas remam de forma unilateral. E juntinha uma com a outra. E todas têm que remar junto, gente, porque senão o barco vira. A responsabilidade. Antes da gente ter o Dragon Boat, a gente tinha a canoa havaiana, que é uma remada muito parecida, mas é uma remada que a gente troca os lados, né? A gente trabalha os dois lados. O Dragon Boat não. O Dragon Boat é o único lado. E aí, nesse momento, a gente está testando qual é o lado mais confortável dessas mulheres. Porque a gente sabe que enquanto uma que fez só o linfonodo sentinela tem mais força para remar daquele braço do que a outra que tirou 20 linfonodos e rodou o grande dorsal. Então, para ela, talvez o outro lado seja mais confortável. Então, a gente ainda está nesse processo de adaptação para ver o que é mais seguro e mais confortável entre elas. Lá, sempre tem um momento de lazer, né? Durante a remada, a gente para dar um mergulho quando não está chovendo, gente, porque eu não sei se vocês conhecem, Brasília é muito seca, a gente mora quase num deserto, e o nosso lago é um lago artificial de 90 quilômetros de circunferência, tá bom? Então, a gente para mergulhar. Quem não tem fobia à água, tá bom? Quem tem, às vezes começa a trabalhar essa fobia e daqui a pouco vira nadadora, que a gente tem esses casos, tá? As meninas adoram um drink. Então, porque todos os dias, gente, é dia de celebrar. Então, sempre que podem, elas levam alguma coisa para beber, para comer. É sempre essa, gente, é sempre essa felicidade. E ali é o espaço de trocas, de conversas, de acolhimentos, tá? Para que essas mulheres terminem esse processo de se socializar e voltar, né, com função para a sociedade. E é o local também que a gente consegue auxiliar no autocuidado que elas precisam continuar tendo. E em 7 anos de projeto, sendo que durante 1 ano e meio a gente ficou parado por conta da pandemia, nós conseguimos aí atender 60 mulheres. Nenhuma das pacientes desenvolveu linfedema durante o projeto. Isso vai virar um artigo, tá, gente? Então, durante o projeto, nenhuma das nossas mulheres desenvolveu linfedema. A gente tem mulheres que já chegam com diagnóstico de linfedema e aí elas vão com a abraçadeira remar. Se esquecer a abraçadeira, não entra na canoa. Então, elas precisam desses cuidados e dessa responsabilidade, tá bom? 100% tiveram diminuição do peso, tá?
60% se mantém ativa, tá bom? Mesmo após o projeto. É um projeto social, então tem mulheres que ficam um tempo no nosso projeto e depois continuam praticando o autocuidado dos exercícios lá fora, e tem mulheres que estão com a gente aí há quase 7 anos. E desses 7 anos, 3 pacientes tiveram recidiva da doença. 2 no período da pandemia, onde ninguém estava praticando o exercício físico. E essas 2 que tiveram a recidiva da pandemia acabaram falecendo. Uma delas, ainda num processo que ela conseguia ter uma função, ela pediu para remar com a gente pela última vez. Então, quem disse que o esporte também não tem, a gente não pode fazer um cuidado paliativo ali, né? E ela remou, como eu falei, ela entrou no barco e a gente pediu para ela só continuar o movimento da canoa, e ela fez todo o treinamento com a gente, e ela deu um abraço em cada um e agradeceu por tudo. Depois de um mês, ela foi a óbito. Só para finalizar, gente, o relato das pacientes, que eu acho que, para mostrar um pouquinho do que a gente escuta e dessa importância... eu acho que vou ter que por aqui. É a primeira vez que eu não me sinto sozinha desde o diagnóstico. A gente escuta muito isso. Porque tem pessoas e pessoas, né, que têm acolhimentos ou não dentro de casa, então lá é um lugar de acolhimento. Você não sabe o quanto eu estou feliz em participar desse projeto. Então tem mulheres que sonham, né, que, olha, eu estou fazendo a quimioterapia, doutora, mas assim que eu estiver boa, que a senhora deixar eu ir, eu quero remar. Então quando chega, né, muito feliz. Gente, essa é da Magda. Nenhum namorado, nenhum diagnóstico e o tratamento me fizeram largar do cigarro, só o projeto que conseguiu. E a Magda, vou falar porque ela já se expôs assim, a Magda era sedentária, começou a remar com a gente, começou a entrar no lago, a gostar de mergulhar, se matriculou na natação. As meninas são muito ativas, elas correm um pouquinho antes do projeto. Aí a Magda começou a correr, começou a nadar, começou a remar. Aí apresentaram para ela bike e hoje em dia ela é praticamente uma triatleta, tá bom? Não gostava de fazer exercício, agora eu não vivo sem. Essa é a meta da vida, né? Que todas as minhas pacientes que entrem no projeto possam falar isso, porque é o autocuidado. Nunca pensei que poderia sair do Brasil até conhecer o Canomama. Então, a gente tem mulheres da rede pública e rede privada. E o último festival internacional que existe de mulheres sobreviventes do câncer de mama foi na Itália. O próximo é o mês que vem em Brasília. Nós temos 400 inscritas de 5 países diferentes. Tá bom? E a gente conseguiu levar essas mulheres para a Itália. Então, a gente abre os horizontes. Aqui é o meu lugar de refúgio. E não só o delas, o meu também. Como é bom estar aqui. Então, algumas mulheres ficam um tempo fora, afastam do projeto, depois retornam, e elas sempre falam isso, como é bom estar aqui. E aí, gente, para finalizar, tem um estudo qualitativo, né, sobre esse empoderamento do esporte coletivo e do Dragon Boat, e tem essa frase de uma das mulheres que eu acho que tem tudo a ver com a oncologia desportiva e com o Canomama. Juntas nós somos mais fortes, nossa voz é mais alta e nossa mensagem mais clara. A intenção é acrescentar esperança para todas as mulheres que estão passando por isso e demonstrar que a vida faz o câncer. Convido a todos, tá bom, a conhecerem o projeto. Sempre que vocês passarem por Brasília, gente, podem ir lá, as portas estão abertas, e também a pesquisar sobre o tema. Porque quanto mais gente, mais força e mais a gente demonstra que isso é benéfico e segura a nossa população. Obrigada. Como é gostoso escutar que o câncer, o tratamento, ele não é fácil, mas ele não precisa ser pesado, né? Tem como a gente aliviar esse sentimento para as pacientes. E eu acho que vocês conseguiram resumir muito bem isso. Quando eu fiz a minha residência 20 anos atrás no Camargo, a gente não falava sobre isso, jamais. Era sobre vida livre de doença e ponto, né? Então a gente hoje vendo isso, vendo essa mesa, essa sala tão cheia e a oportunidade da gente trocar e aparecer para as outras mesas, que antes a gente ficava num espaço mais restrito, como é importante. Né, como é importante falar sobre as pacientes que estão livres de doença, as sobreviventes do câncer, e que existe vida após o tratamento.
né? Então, eu acho que vocês conseguiram resumir muito bem e mostrar para todo mundo o quanto a gente pode contribuir com isso, né? Se alguém tiver... Deixa eu só ligar aqui. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta aqui no chat. Eu acho que eu vou precisar de uma ajudinha aqui, porque saiu da página. Eu queria falar para vocês também sobre o Oncoensino. A gente tem um stand ali fora, na área de stands, para vocês conhecerem o projeto do Oncoensino. Então, só para falar para vocês do Oncoensino, que é o projeto que é o projeto sobre dos cursos de formação à distância. Vocês podem fazer inscrição e aqui no evento está com 5% de desconto. Depois a gente vai mostrar a arte para vocês, tá bom? Se alguém aqui na plateia quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, se vocês quiserem colocar alguma coisinha, a gente está aqui à disposição. Chegou uma pergunta. Eu vou deixar para todos colocarem quais outros esportes poderíamos avançar com estudos, sem ser o Dragon Boat, o futebol, o yoga. Tá, dá para me escutar. A gente precisa primeiro entender o esporte, mas olhando assim, de uma forma geral, acho que com cuidados praticamente todos, assim, talvez a gente teria um pouquinho mais de cuidado, vou falar assim, o contrário, o vôlei, tem que ver como está essa musculatura. Eu acho que, gente, os esportes que as pessoas têm interesse, né? Aqui no Brasil a gente tem muita bike, a gente nada muito, então pode ter esportes. Gente, olha que maravilhoso. Água, quem nada? Porque todos os componentes da aquático auxiliam na questão também da drenagem linfática, das alterações dos fluxos. A gente tem estudos falando do exercício aquático nas pacientes com linfedema, mas a gente não tem estudo falando da natação nessa população, tá? Então, agora não vem muito à cabeça, mas eu acredito assim, com cuidado, eu acho que praticamente todos os esportes. Talvez a gente precisasse tomar cuidado, mas quem é essa mulher que quer praticar esse esporte e se ela está apta a praticar esse esporte? Uma movimentação adequada, força muscular adequada para não causar lesão. Mas eu acho que todos que a gente tem são bem-vindos. A gente também tem na literatura um de levantamento de peso, gente. Isso também é um esporte e tem de mulheres sobreviventes do câncer de mama. Então, eu acho que o que vier na cabeça aí pode ser pesquisado. Eu acho que isso que é... Alô, tá ouvindo? Tá? O que a Nádia falou é perfeito. A gente não tem esses estudos, né? Então, todo e qualquer tipo de estudo nesse sentido seria bem-vindo. É óbvio que a gente tem, entre os homens, a questão do futebol é inequívoca, né? Então, assim, todo mundo teria esse interesse em estudar futebol. Em relação às mulheres, eu vejo também que é muito de acordo com onde essa mulher mora, né? Que tipo de esporte é o mais praticado. A gente está vivendo uma onda enorme agora de prática de beach tênis, né? Mesmo fora de lugares onde a gente tem a atividade voltada, né, para a praia, a gente tem quadras e mais quadras de beach tênis dentro de São Paulo. Então seria uma grande possibilidade a gente poder estudar essas pacientes, né, fazer algum estudo relacionado a esse esporte. A gente tem muita maratonista, né, mas eu também nunca li nenhum trabalho. A gente tem muita coisa, né. Você já leu um? Eu nem li. Assim, a gente tem muita mulher que pratica atividade física corrida, mas eu não tenho esse conhecimento se existem estudos, né? Então, assim, a Nádia está falando aqui que tem um trabalho, mas eu acho que todos os esportes eles poderiam ter espaço para esse estudo. Como a Nádia também disse, é óbvio que todos os esportes onde você tem uma atuação maior de membro superior,
seriam estudos que seriam talvez mais bem-vindos do ponto de vista de o que a gente tem de impacto, mas eu particularmente eu tenho pacientes que correm, pacientes bailarinas, pacientes que fazem aqueles levantamentos de peso crossfit, né? Então eu tenho todos os tipos de paciente, mas são sempre muito poucas, né? A gente está insistindo aqui, talvez no começo da atividade física, naquela paciente que às vezes é extremamente sedentária, que faz atividade, mas não faz exercício. Então a gente está tentando aqui começar um movimento para que elas pelo menos saiam da cadeira, né? Porque durante muito tempo ninguém soube que isso fazia bem para este fim. Todo mundo sempre falou da atividade física, do exercício, como vários benefícios, mas nunca se falou especificamente sobre isso. Chegou uma pergunta aqui que eu acho que foi bem interessante, assim, já é difícil introduzir para os pacientes, né? E como introduzir esse conceito da importância da atividade física, do exercício físico supervisionado e com objetivo nas academias, né? Se vocês têm uma ideia, eu acho que vale a pena compartilhar com a gente, porque introduzir para o paciente, a gente tem recursos no consultório, durante o atendimento, a gente tem como colocar isso e nas academias, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho disso, por favor. Posso falar? Eu acho que isso seria bárbaro se houvesse um movimento das próprias academias nesse sentido. Porque nós, por exemplo, lá no AC Camargo, a gente não tem um espaço dedicado a isso. A gente não tem uma clínica desportiva dentro do hospital. A gente não tem um espaço dedicado. Mas parcerias funcionam exatamente para isso. Se baseado nessa relação, né, se uma academia levantasse a mão e falasse, Fabiana, olha, eu gostaria de oferecer um plano de tratamento, né, de acompanhamento para pacientes que tiveram câncer de mama. Eu não tenho dúvida, eu seria a primeira a sentar com essa pessoa e fazer toda uma programação do que pode, o que não pode, chamar a nossa fisioterapeuta e lançar isso, né, para que isso fosse um produto dessa academia, onde eu pudesse, inclusive, com tranquilidade, estimular essa paciente a fazer atividade física nesse grupo, nessa academia, né? Então, assim, eu acho que talvez falte aí um pouco de sacada das próprias academias para também nos procurar, né? Porque eu acho que isso ampliaria muito esse leque. Às vezes a gente tem muita dificuldade, então assim, às vezes a paciente fala, mas doutora, onde que eu posso fazer? Ou quem que é uma fisioterapeuta que entende disso? Então tá aqui a Tânia, né? Tá aqui a Cris, mas que eu conheço e que para quem eu referencio os pacientes, mas quantas pacientes a gente tem de câncer de mama e que poderiam ter uma academia que tivesse esse olhar, né, de um olhar, de um programa dedicado a mulheres durante o tratamento e nem que não quisessem assumir o durante o tratamento, mas as sobreviventes do câncer de mama. Isso seria fantástico. Eu concordo com a doutora em relação a isso. E na nossa prática, porque as nossas mulheres precisam estar fazendo algum exercício de fortalecimento além da remada, dentro da realidade delas, porque eu tenho uma paciente que não tem condições, então às vezes ela vai fazer um funcional na quadra, porque na comunidade dela tem, e a senhora que faz com o personal 5 vezes por semana, né? Uma das formas é sempre, eu acho que também entrar em contato. Eu sempre tento entrar em contato com os educadores físicos, falar, olha, aqui é uma parceria, a gente não vai brigar por conta da paciente. Pelo contrário, porque eles têm muito receio do paciente oncológico, né, e do que pode fazer ou não. Então, acho que uma outra forma é isso, é a gente também tentar aos poucos, né, junto com os pacientes, ir contactando esses profissionais e mostrando, sim, que em conjunto a gente pode tratar. Porque, gente, se a doutora falou que é difícil em São Paulo, imagina no resto do Brasil, né? Imagina no interior, tá? De onde eu venho. É bem mais complicado. Eu acho que é bem isso mesmo que ambas disseram. Eu acho que falta muito o conhecimento dos profissionais que estão lá na academia sobre as particularidades do nosso paciente. O que pode, o que não pode, quais são os cuidados, né? E aí, em paralelo, até respondendo um pouco também da primeira pergunta, eu sou praticante de CrossFit. E você está no remo, eu estou no cross. Bom, e recentemente chegou um paciente pós-tratamento de câncer de cabeça e pescoço e que todos os instrutores do box de CrossFit não tinham conhecimento se podia, se não podia.
e em conjunto nós traçamos, sabe, o melhor desenho para aquele que deixa de ser paciente e agora é um atleta como a gente, né? E a evolução foi super bacana. Tá? Então, a gente está falando muito, tá, sobre o câncer de mama, mas o espectro, né, ele é muito maior e a gente precisa realmente avaliar as condições em que o paciente chega para a gente, chega nas academias, nos boxes, enfim, e adaptar a atividade em que ele consiga evoluir a partir daí, né? Eu acho que é a sacada. Só fazer um comentário aqui, eu acho que existe uma questão muito de uma discriminação, né, em relação a quem teve tratamento de câncer. São às vezes pacientes que elas não conseguem fazer fisioterapia, elas não conseguem fazer drenagem linfática, porque tem gente que não sabe se pode fazer ou não, então prefere falar não vou fazer. Elas não conseguem comprar um sutiã adequado numa loja, né? Eu participei de um projeto uma vez onde nós produzimos junto à Darling um sutiã para mulheres mastectomizadas que podiam ser comprados numa loja de mulher e não numa loja médica, né? Então eu acho que falta esse olhar realmente dos profissionais da atividade física para incluírem essas pessoas sobreviventes de câncer, que a gente vai ter cada vez mais, e que elas sejam muito bem-vindas, e que ninguém olhe com penalização, que ninguém olhe com ai, mas você não pode, né, fazer tal coisa. Não, vamos te incluir, ou se não, então faz um programa dedicado a essas pessoas, onde elas possam ter nesse espaço um lugar de acolhimento e né, assim, de todos juntos, né, assim, como a Nádia falou, então juntas somos mais fortes, então a gente consegue ter pessoas que tem mais ou menos essas mesmas dificuldades e vai ter um olhar específico ou especializado para todas aquelas pessoas. Mas é muito complicado se você tratar essas pessoas, né, assim, nos tratar, tá? Então estou me incluindo aqui, com discriminação, mas você pode fazer tal coisa? Claro que eu posso, pelo amor de Deus, né? Então a questão é essa. Então, se você não discrimina, se você entende e se você levanta uma bandeira, nossa, ia chover possibilidades. Mas a gente tem que ter essa parceria. Então, assim, isso aqui é excelente, né? A gente poder falar para tantas pessoas, ter essa questão do online, ou seja, está todo mundo ouvindo, quem sabe levanta uma sementinha e a gente já não consegue melhorar isso. Eu lembro uma primeira vez que eu fui chamada para dar uma entrevista sobre atividade física. Isso foi em 2009, lembro perfeitamente, em 2009. Me chamaram na Rádio Eldorado para dar uma entrevista e eles pediram para que a entrevista fosse no próprio Ibirapuera. Então a gente chamava as pessoas, falava, a gente está aqui ao vivo na rádio e tal, você pode dar uma entrevista para a gente aqui? Ah, posso, tá bom. Você está fazendo exercício por quê? Ah, porque eu quero perder peso, ou porque eu quero fazer isso, não sei o quê. Aí eles viravam e falavam assim, olha, essa aqui é uma médica, mastologista, oncologista. Você sabia que a atividade física reduz risco para câncer? Eles olhavam para mim, sério, doutora? Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu lembro, 2009, isso, não teve uma pessoa, porque a jornalista falava, mas alguém vai falar, né, que reduz risco para câncer. Eu falei, não vai. A gente fez um, eu falei, te garanto, ninguém vai responder, isso não é falado, isso não se sabe, né? E ninguém respondeu mesmo. E aí a gente acabou depois falando, acho que uma das primeiras vezes que a gente falou publicamente que a atividade física reduzia risco para câncer, né? Então foi na Rádio Eldorado, no Ibirapuera, em 2009. Como é bom, né, ver essa quebra de paradigma e que isso daí mude, né? Que isso mude. Eu vou fazer mais uma pergunta bem específica, eu acho que vai ser pro Jonatas, ou se vocês quiserem complementar também, aqueles pacientes que já realizam atividade física de alta intensidade ao diagnóstico, eles são indicados a manter o mesmo padrão de atividade, de esforço, ou orienta-se que eles diminuam essa intensidade durante o tratamento? Bom, são situações bem peculiares, na verdade, né? Porque durante o tratamento, muitas vezes ele não vai conseguir manter as atividades de alta intensidade, né? É lógico que por ele ter um histórico de atividade física, de um padrão, né, em que ele já estava incluso nessa programação, ele responde melhor, né, a todo tratamento, inclusive, e logicamente ao prognóstico em relação à função física no total. Ele vai passar por instabilidades clínicas, né? Então, como eu disse, talvez ele não consiga manter, e o ideal é que realmente
haja assim, um cuidado da nossa parte também em prescrever corretamente essa atividade pro momento certo, né? E assim que, enfim, ele tiver mais íntegro, voltar o quanto antes para a atividade em que ele já fazia. Eu acho que ainda dá tempo para mais uma perguntinha técnica específica. A gente teve uma pergunta aqui do Guilherme, que para mensurar a intensidade da atividade física, seria melhor a utilização da frequência cardíaca máxima e submáxima do que METs para pacientes mais debilitados? Sem dúvida. Assim, na prática clínica, né, tá ali na minha mão, né, a frequência cardíaca máxima. O METs eu não consigo ter ali a todo momento. Então, sem dúvida, como um recurso imediato de baixo custo, é a melhor alternativa. Tá? Rapidinho, além disso, só para complementar, acredito que o Borg Sim. e essa avaliação tipo antes e depois, que quando a gente sabe que o exercício foi adequado, é aquele paciente que ele tem uma fadiga leve depois do exercício e depois ele sai bem. Se é um paciente que na outra sessão falou, doutor, eu fiquei quebrado, estou mais cansado, a gente não está mais na intensidade correta ali, a gente Exato. errou alguma intensidade. Então, são as formas subjetivas, mas a frequência e o Borg são as melhores. Ótimo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, a participação e eu acredito que, assim como eu, outras pessoas também ficaram com brilho nos olhos e felizes de saber que a gente hoje tem a sobreviventes do câncer, né? A gente vai tratar depois do tratamento, porque esse é o nosso objetivo, que esses pacientes se curem e que a gente dê qualidade de vida cada vez mais para eles. Gostaria de convidar a todos para continuarem aqui no Congresso e amanhã participarem da nossa mesa daqui do simpósio à tarde. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigada.